Mais armas, mais homicídio. Tem as facções, as organizações criminosas, e olha o que alguns especialistas estão dizendo, senhores e senhoras. Então, eu convido o deputado do PSOL, o pastor Henrique, é estarrecedor ver um policial defender essas ideologias nefastas da esquerda. O líder do governo, o pastor Henrique, citou vários especialistas, mas ele só fala especialista, né? Mas não fala que especialista, nem de qual a especialidade do cara e onde que ele se formou. Deve ser aqueles especialistas da Globo, aqueles que... Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Mas não ajudam na negociação, e eu sei que tem deputados aqui, que eu tenho comprovado isso, que querem de fato determinados ganhos, e não querem fazer palco em cima da pauta. Eu respeito muito isso, e queria zelar por isso, mas infelizmente veio novamente para votação. Agora, sobre a pauta em si, da questão das armas, eu quero defender a linha do governo, de uma política de maior controle e de maior restrição. Eu quero dizer que o que aconteceu na época do Bolsonaro foi uma flexibilização geral que sequer é boa para determinados segmentos da pauta, pelo que eu estou entendendo conversando com alguns deputados. E trouxe aqui alguns dados. Nós entendemos e continuamos entendendo que a redução de homicídios não tem a ver com flexibilização de armas, por 2 razões. Primeira, nos estados onde houve maior demanda por armas, houve menor redução de homicídios. Segundo, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, teria havido 6.379 homicídios a menos no Brasil, se não fosse a política excessivamente de flexibilização do governo Bolsonaro. Nós não corroboramos essa tese, que associa mais armas a menos homicídios a partir desses estudos e desses dados. E pelo contrário, nós entendemos que quanto maior a flexibilização para armas, maior a taxa de homicídio no Brasil. Mais armas, mais homicídio. Tem as facções, as organizações criminosas, e olha o que alguns especialistas estão dizendo, senhores e senhoras. Algumas facções, diante da política do Bolsonaro, começaram a mudar a tática para compra de armas. Ao invés de apostar exclusivamente no mercado internacional, como ficou mais fácil no mercado nacional, por exemplo, tem indícios e investigações mostrando que o PCC começou a apostar mais no roubo de armas no mercado legal interno. Então, olha que curioso. Mais armas, mais homicídio, mais armas, mais latrocínio, mais armas significa mais armas nas mãos de facções criminosas que se beneficiam desse descontrole e dessa flexibilização. Gostaria de fazer um convite ao deputado do PSOL e a do PT para fazer esse discurso. Eu vou junto, vou chamar o BOP, claro, para a gente fazer esse discurso de desarmamento, que a arma mata, que é um absurdo, tem que ter controle de armas, no Complexo da Maré, onde o ministro da Justiça deles subiu lá tranquilamente. Vamos fazer esse discurso de desarmamento nas facções criminosas do Rio Grande do Norte. Vamos fazer esse discurso de desarmamento para o PCC, para o Comando Vermelho. Então, eu convido o deputado do PSOL, o pastor Henrique, e a deputada do PT, a delegada, que assim, eu nunca vi um policial de esquerda, é a primeira vez, e eu, sinceramente, é estarrecedor ver um policial defender essas ideologias nefastas da esquerda. Mas eu convido, vamos lá em Goiás, eu vou junto com vocês, vamos subir uma comunidade dominada por uma facção criminosa e vamos falar de desarmamento. Porque desarmar um cidadão de bem, desarmar o CAC, é fácil. Desarma o PCC, desarma o Comando Vermelho. Olha só como é que esse pessoal é hipócrita. A esquerda diz: a política armamentista para o cidadão de bem, feita pelo presidente Jair Bolsonaro, não tem correlação com a redução dos homicídios. Agora, Coronel Fraga, se a política armamentista do presidente Jair Bolsonaro, se a taxa de homicídios passasse dos 60 mil do governo petista,
A culpa seria de quem? De quem seria a culpa? Do presidente Jair Bolsonaro. Uma coisa é certa, a política armamentista do presidente Jair Bolsonaro para o cidadão de bem, se aumentasse o número de homicídios, a grande imprensa e esses políticos de esquerda teriam ocupado. Rapidinho teria correlação, rapidinho teria pesquisa, rapidinho teria... Não, aqui, eu li num livro de segurança pública. Eu não sou doutrinador, não leio livro de segurança pública, mas eu conheço a realidade do policial e a realidade desses vagabundos, bandidos do PCC e Comando Vermelho. O que eles não temem é porque a impunidade é gigante. O problema do Brasil aqui, segundo a esquerda, é o encarceramento. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Olha, realmente trata-se de um assunto de bastante interesse da sociedade, né, principalmente do segmento armamentista. Eu vejo o decreto do presidente Lula em 1º de janeiro, eu não vejo apenas um decreto com preocupações técnicas, mas sim com preocupações ideológicas e como uma vingança contra o segmento armamentista que, notadamente, mostra-se bolsonarista, mostra-se defensor dos valores do presidente Jair Messias Bolsonaro, né, e contra o que a esquerda prega, que é a baderna, a bagunça, descriminalização de drogas, desencarceramento, que significa soltar bandido. Então esse decreto do presidente Lula foi uma vingança contra o setor, né, o setor armamentista, contra empresários, contra pessoas, cidadãos que têm o seu legítimo direito conquistado às duras penas na justiça, né, dentro da legalidade, e agora querem torná-los criminosos, proscritos. O líder do governo, o pastor Henrique, citou vários especialistas, mas ele só fala especialista, né? Mas não fala que especialista nem de qual a especialidade do cara e onde que ele se formou. Deve ser aqueles especialistas da Globo, aqueles que a gente não sabe nem de que caminhão caiu e vem dar palpite em segurança pública, sendo que nós temos aqui policiais com 30, 35, 20, 25 anos de serviço, né, que tem conhecimento de fato. E outra coisa também, esse número de homicídios, quando a gente fala em número de homicídios, nós temos que pensar naquela senhora, naquela vítima, naquela mulher vítima de feminicídio, naquele cidadão trabalhador que foi assaltado e morto num latrocínio, mas no meio dessa estatística aí também, tem milhares de vagabundos que morreram graças à política armamentista do Bolsonaro, foram assaltar e tomaram tiro na cara. Então, estatisticamente, tem que separar o joio do trigo, né? Tem que louvar a Deus esses desgraçados que foram assaltar, foram roubar e tomaram tiro. Ontem lá em Maringá tinham 3 vagabundos derretendo fiação roubada de construção, que dá um prejuízo enorme, é uma desgraça para trocar no crack. Passou um anjo de moto e meteu bala na perna dele, eu ainda fiz uma arte na perna, que falta de criatividade. Muito obrigado, força e honra!